Aprender um pouco mais da palavra de Deus, vamos receber o ensino que é fundamental para alimentar a nossa vida de fé e comunhão com Deus. Olha, Romanos capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11, escuta o que está escrito. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele, por Jesus, salvo da ira, a ira vindoura que está determinada. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa reconciliação só é possível por Cristo. O texto que nós lemos vai mostrar 3 coisas importantes que devemos conhecer e aprender dentro desse texto que nos ensina. A primeira coisa é: o que Deus fez por nós não foi por bondade nossa, não foi por merecimento, não foi por virtude, não foi por nenhuma obra que a gente fizesse para ser merecedor do amor de Deus. O amor de Deus por nós, ele foi manifestado estando nós dentro da prática do pecado, sendo inimigo de Deus, não agradando a Deus, mas mesmo assim ele nos amou, porque esse é o amor verdadeiro, que faz o bem não importando a quem, faz o bem não em troca. Deus proporcionou para nós o bem não pelo bem que a gente fez, porque a gente não fez bem nenhum para Deus. Não há um bom sequer na face da terra. O amor de Deus é isso, querer o melhor para o outro. Deus, ele quer o melhor para a gente, sabendo na condição que a gente está miserável, sabendo na direção que estamos dentro de uma condenação indo a juízo. Então esse é o amor, querer o bem do outro e proporcionar o bem para o outro. Então Deus, ele quis o nosso bem e proporcionou o seu amor para nos dar esse bem. A gente aprende aqui que Paulo vai dizer: Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Esse amor foi Cristo morrendo em nosso lugar. O próprio Deus tomou o nosso lugar quando ele é morto naquela morte sacrificial, a morte redentora, a morte de Cristo pelo ser humano, é para que o ser humano possa ter o meio de justificação para alcançar a salvação, pois sem isso não tem salvação. E nesse texto Paulo vai dizer que Cristo morreu por nós para quê? Para nos livrar da ira de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tinha nada de bom. O homem não tem nenhum mérito, nenhum merecimento do amor de Deus. Deus amou o ser humano, quis salvar e proporcionou o plano de salvação e deu ao homem a oportunidade. É o homem que aceita ou não. E no versículo 9, Paulo vai dizer: logo muito mais agora, sendo justificado por onde? Pelo seu sangue. A justificação é pela morte de Cristo que somos justificados. Paulo vai dizer, sendo justificado pelo seu sangue. O sangue fala da morte de Cristo na cruz do Calvário. Aí ele vai dizer, seremos por ele salvo da ira. Sendo justificado por Jesus Cristo, agora sim vamos ser salvos. Porque só podemos ser salvos se tiver a remissão de pecados.
para que venhamos ser justificados, para que sejamos absolvidos da culpa, do juízo do tribunal divino. E é Jesus quem advoga essa causa para nós com a sua morte. A morte de Jesus é por onde somos justificados, para que sejamos salvos da ira de Deus. Paulo está dizendo isso aqui. Aí Paulo vai dizer, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, por onde? Pela morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliado, seremos salvos pela sua vida. O único meio de salvação foi a vida de Cristo dada por nós, para nos salvar. E no versículo 11, Paulo vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa reconciliação é a volta da comunhão com Deus. Já estamos em comunhão com Deus por meio de Cristo. Tudo isso pela morte dele, irmão. Jesus morreu para nos livrar da ira futura, do juízo eterno. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus. Jesus morreu para nos justificar da nossa culpa, do nosso pecado, para que venhamos ser aceitos por Deus. Então, olha a importância do sacrifício vicário de Cristo. Vicário quer dizer substituto, onde ele substituiu, diante do tribunal de Deus, a nossa culpa, tomando o nosso lugar, recebendo nele o castigo que nos traz a paz, recebendo nele a maldição do pecado que era contra nós. Se fez maldito por nós. Antes de Cristo, olha a condição que nós estamos diante de Deus. Essa é a condição como está diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É assim que a humanidade se encontra. Todos aqueles que não estão ainda justificados e não alcançaram ainda a graça de Deus por meio da fé em Cristo, estão ainda fora da proteção divina para a salvação. Porque o lugar, a habitação segura para a tua alma estar guardada para a salvação é em Cristo. Não é em nenhum lugar que vocês estão aprendendo e estão vivendo dentro deles, escravizados, cheios de compromisso e de tarefa, achando que estão na casa de Deus. O lugar de segurança não é esses ambientes. O lugar de segurança é Cristo. Então a condição do homem sem Jesus é essa, que Paulo vai relatar aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Estão mortos pela ofensa e o pecado. O morto é separado de Deus. A morte aqui não fala de extinção, inconsciência, não saber de nada, como alguém ensina, para criar a ideia da predestinação incondicional fatalista, que diz que o homem está morto, não tem noção de nada. Não, o homem está vivo. Morto fala de separação. O morto aqui é separado de Deus por causa do pecado. Paulo vai dizer que o homem neste mundo está assim, separado de Deus por causa do pecado, vivendo nesse mundo, andando segundo o curso desse mundo que é governado por Satanás, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais, aí Paulo vai dizer no versículo 3, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, por natureza, éramos filhos da ira, como os outros também são. Então Paulo agora vai dizer que antes de Cristo eles também estavam nessa condição. Filhos da ira, irmão. Filhos da desobediência. É isso que o mundo é. Essa é a condição que a humanidade está sem Cristo. Filhos da ira. Separados de Deus. E olha o que Paulo vai dizer ainda aqui no versículo 12 ao versículo 13. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando Paulo diz sem Deus no mundo, estava sem a graça, sem a promessa, não fazia parte da promessa de Deus, porque só faz parte da promessa de Deus, só faz parte, só tem comunhão com Deus,
Só tem vida com Deus quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não faz parte da promessa de Deus, não está incluído dentro da comunhão com Deus, e está apartado de Deus no mundo, separado dele, correndo risco de partir daqui e ir para juízo, seguir ao juízo, pois todo aquele que parte desta vida para a eternidade, que vai para a eternidade sem Cristo, vai para juízo. Não tem bom descanso lá no céu. Não tem que Deus a tenha no bom lugar. Morreu sem Cristo, inferno. Por isso que precisamos de Cristo, para depois que sairmos deste mundo, a nossa alma ir para o céu, para o descanso. Como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados que morrem desde agora, porque os que morrem no Senhor, porque esses descansarão suas almas. Então a condição do homem sem Jesus é essa, irmão. Não tem outra realidade, a verdade é essa. O homem sem Jesus está no curso desse mundo, governado por Satanás, separado de Deus, morto, que é por causa do pecado, sem comunhão com Deus. Não faz parte da promessa, não está incluído na comunhão com Deus, está separado da vida com Deus. Agora olha o que Paulo vai dizer no versículo 13 do capítulo 2 de Efésios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, pelo sangue de Jesus Cristo chegasse perto, pela morte. Agora estamos perto, na comunhão. Longe é separado, perto é na comunhão com Deus. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Não tem dois povos para Deus, é um só, em Cristo. Todos são povo de Deus. Não tem nenhuma separação, todos é um só corpo em Cristo. É um só povo em Cristo. Isso tem que ser em Cristo, não em outros meios que vocês aprendem a estar achando que é de Deus aí. Então essa é a realidade que nós precisamos conhecer, que a Bíblia revela. Essa é a verdade que eu preciso guardar na minha vida e praticar e viver no entendimento dela. É aquilo que a palavra me mostra, não é aquilo que os homens determinam como se fosse de Deus. Eu tenho que colocar na minha vida, na crença, na devoção de prática, de fé em Deus, naquilo que a palavra dele me mostra. A minha fé, a minha vida com Deus tem que ser principiada, fundada, alicerçada, estabilizada na palavra, pela palavra, para que eu possa ter essa comunhão verdadeira com Deus. E a verdade é essa, irmão. A condição do homem sem Cristo é essa que Paulo relata em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, versículo 12 ao versículo 14. O homem está neste mundo separado de Deus, morto por causa do pecado. Aprenda uma coisa, morte fala de separação, não fala de extinção. Da pessoa ficar inerte, sem lembrança, perder a consciência e deixar de existir por um tempo. Não. Em momento algum, o ser humano vai ficar inerte e vai deixar de existir. Vai perder a consciência. O ser humano ele vai estar sempre existindo porque Deus criou um ser eterno. O ser humano não morre, não deixa de existir, não evapora. O que termina é a vida humana aqui, é a existência humana aqui. Mas ao sair daqui com a morte do corpo, o corpo desce à terra de onde veio. Mas o espírito, que é o ser real, volta para Deus. E sem Jesus, vai para as cadeias espirituais, aguardar o dia do juízo eterno. Como está escrito, revelado, essa verdade pelo apóstolo, não, aliás, por Jesus, por Deus, usando o apóstolo Pedro. Porque não é os apóstolos que revelam. Eles são instrumento para Deus usá-los para revelar aquilo que a gente precisa conhecer. Foi o homem, o instrumento que Deus usou para a sua palavra estar aqui revelada, escrita. Mas a revelação foi Deus que deu ao homem a inspiração para ele escrever tudo aquilo que Deus quer que a gente conheça. E olha para onde vai as almas dos que morrem sem Jesus.
Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Se você crê ou não, é com você. O que prevalece é a palavra. E bem-aventurados são os que ouvem, praticam e crêem na palavra. Amém? Vamos ver o que diz a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. Você entende o que a palavra está revelando aqui? Pedro aqui, nesse contexto, ele está falando dos falsos profetas, homens que falsificam a palavra de Deus, falsificam o evangelho e levam para o povo heresia de perdição, tirando o povo de Cristo, levando o povo a negar Jesus, a se perder da salvação, pelos ensinamentos malditos que eles dão. E Pedro vai dizer que a sentença desses homens que vivem deixando seus Satanás para trazer doutrina, ensino, orientação, que contraria a verdade do evangelho, a sentença desses não vai tardar. E Pedro agora vai mostrar o exemplo de punição de Deus para os anjos, para mostrar que eles também vão ser punidos. E aí é que Pedro vai dizer, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno. Peraí, se o inferno é a sepultura, como prega algumas doutrinas aí, Testemunho de Jeová, né, Adventista de sétimo dia, e outras doutrinas de outras religiões, se o inferno é a sepultura, é a tumba, é a cova, Deus colocou os anjos em qual cova? Se os anjos são seres espirituais. Esse mundo material não tem como detê-los. Ele não pode ser enterrado numa cova. Se eles dizem que o inferno, o Geena, é a sepultura, então Deus está botando os anjos na sepultura aqui? Porque olha o que diz o texto, presta atenção. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? Na tumba? No inferno. O que é o inferno? Pedro vai dizer o que é o inferno aqui. No mesmo texto você vai ver o que é o inferno. Ele vai dizer assim, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é cadeias da escuridão, onde fica reservada a alma de todos aqueles que vão receber a pena do pecado. Tanto os anjos como os homens. Os homens, quando morrem, suas almas vão para o inferno, que é uma cadeia espiritual, aonde ficam todos aguardando o dia do juízo eterno, que é o dia que Deus vai punir os homens que estão vivos na terra, junto com os que morreram, suas almas estão no inferno, para que todos os que não creram na verdade para se salvar, recebam a condenação eterna. O apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos e para todos os homens que não se convertem a Cristo para receber remissão de pecados e ser livre dessa condenação. Essa é a verdade. Vocês estão entendendo? Nós precisamos de Cristo para não ir para esse lugar. Depois da morte segue o juízo. Sem Jesus, vai para o inferno, que é cadeias da escuridão, aguardando até o dia do juízo nesse ambiente terrível, para receber a condenação eterna. O inferno é como se fosse uma cadeia que o homem está lá, aguardando a sentença a cumprir, para ir definitivamente cumprir a sentença. E a sentença de Deus é eterna. Não é de 10 anos, não é de 20 anos, não é de 100 anos. A sentença de Deus é eterna. E depois que o homem morre e segue ao juízo, ele já vai com o seu destino selado, não tem mais o que fazer. Se ele creu em Jesus, enquanto aqui vivo neste corpo estava, ele tem um meio, ele tem a oportunidade, ele tem a esperança de ser livre da condenação. Se ele morrer não crendo em Jesus, depois da morte segue o juízo. Não tem mais o que mudar na vida do indivíduo que morre sem Jesus.
Não adianta padre, papa, pastor fazer extremoção, orar, acender vela, fazer penitência, votos, flagelo em favor da alma de quem morreu. Quem morreu não recebe nenhum favor de quem está vivo. Quem está vivo não pode oferecer nenhum favor a quem morreu. Só quem pode oferecer o favor de Deus para dar descanso na alma do homem é Jesus Cristo. Se ele crê enquanto está vivo. Porque depois de morto, ele segue para o juízo e não tem mais o que fazer. É por isso que precisamos crer hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. E Deus manifestou a esperança, o amor, para nos livrar desse terrível destino eterno. Como disse Paulo, escrevendo aos Romanos, que nós lemos aqui de início. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, muito mais, sendo justificado pela morte de Cristo, somos salvos da ira de Deus, para a comunhão, a reconciliação com Deus, para ser livre da condenação eterna. Só por Jesus, ele veio salvar e buscar. Ele é o alvo, o lugar, o meio, o ponto da salvação do homem. Quem crê nele será salvo, quem não crê condenado. Eis a importância e a necessidade da nossa ação, a atitude que Deus quer que tenhamos para alcançar a salvação, que é pela fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom gratuito de Deus que oferece o homem. Mas isso só é mediante a fé. A condição que o homem tem para alcançar essa salvação, que Deus oferece de graça, é crer em Jesus. Quem nele crê não será condenado. Mas quem não crê, permanece condenado. Foi o que o próprio Jesus disse, e eu creio na palavra de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo, não de igreja ou religião nenhuma. Amém?